Boa tarde, turma. Nós vamos iniciar agora a nossa aula de ciências de hoje, onde nós vamos abordar um conteúdo bem pertinente à nossa aula, e esse conteúdo ele vai estar relacionado a questões de genética. Então, hoje nós vamos analisar algumas questões de genética, certo? Como muitos de vocês já estudaram, quem foi responsável por estudar as características hereditárias e hoje é intitulado pai da genética é o monge Gregor Mendel. Gregor Mendel, através de muitos estudos com ervilhas, aqui está a imagem dele, então através dele, com o estudo dele com ervilhas, com os seus experimentos, ele pôde descobrir muitas coisas em relação aos caracteres, ou seja, a hereditariedade, que é transmitido de uma geração a outra em relação às suas características. Relembrando, Mendel, né, ele fez um experimento utilizando ervilha, aonde ele analisou, por um exemplo, as espécies de acordo com as suas características, se elas eram altas, se eram baixas, se as sementes eram lisas, se as sementes eram rugosas, a cor das sementes era amarela, se era verde, a cor das flores, e daí por diante. Então, através dessas gerações que Mendel analisou, ele pôde descobrir que as características dos seres vivos eram transmitidos de geração para geração. Então, Mendel, por exemplo, ao observar as plantas aqui, vamos nesse caso aqui, ele pegou o cruzamento de uma planta alta e o cruzamento de uma planta baixa. Então, a isso a gente vai chamar de geração 1 ou geração F1, ou geração parental também. Então, do cruzamento entre elas duas, Mendel percebeu que na segunda geração, ou geração F2, ele obteve 75% de plantas altas e 25% de plantas baixas, a partir desse cruzamento, dessa F1. Então, Mendel percebeu que as características hereditárias, elas estavam, então, nos seus descendentes. De novo aqui, Mendel fez o cruzamento de uma geração parental, onde ele cruzou as flores, plantas, né, ervilhas com flores vermelhas e ervilhas com flores brancas. Então, ele obteve a geração F1, com a geração com todas as flores vermelhas, e ele fez o intercruzamento entre elas, cruzou elas novamente, onde ele teve o cruzamento da F2. Essa F2, ele foi possível ver que 75% das plantas eram vermelhas, das flores, e 25% branca. Isso usando o mesmo princípio desse outro cruzamento aqui. Uma geração parental, uma F1 e uma F2. Então, assim, ele pôde ver que as características hereditárias eram passadas ao longo das gerações. Então, aqui, por um exemplo, é possível que percebamos que existe um fator que transmite as características hereditárias. Esse fator que nós chamamos são os genes. Por quê? Porque os descendentes vão herdar os genes vindos dos nossos antepassados. Então, essas unidades transferidas de pais para os filhos são atualmente denominadas de genes. Então, no nosso cromossomo, no nosso DNA, tem vários trechos de genes. Nos cromossomos, por exemplo, nas partes branquinhas, nas partes claras dos cromossomos, é onde nós temos os genes ativos, por um exemplo, e os genes, eles compõem o material genético dos seres vivos, chamando-os então de características hereditárias ou de características genéticas. O gene aqui dá origem à genética. Os fatores ambientais muitas vezes também intervêm nos genes. Então, como material genético, né, nós temos aqui os cromossomos, que muitos de vocês já ouviram falar a respeito dos cromossomos, que
logo mais na frente nós vamos relembrar que 23 deles para o ser humano é de origem materna e 23 é para origem paterna. No entanto, todas as espécies de animais, até mesmo a bactéria, vai possuir cromossomos. Então, os seres procarióticos, como as bactérias, por exemplo, vai ter apenas um cromossomo, e geralmente é um cromossomo circular. E enquanto os seres eucarióticos, os animais e as plantas, por exemplo, e os fungos, né, vão ter uma diversidade aí de cromossomos. Para a espécie humana, como eu já falei, são 46, 23 vindo de origem materna e 23 vindo de origem paterna. Só que, por exemplo, se a gente for para uma espécie, por exemplo, como um cavalo, né, uma égua, aí ele vai ter a sua quantidade diferente de cromossomos. Cada espécie tem a sua quantidade específica de cromossomos. Então, os genes, eles são os trechos, né, do DNA, do cromossomo. A gente tem aqui, o cromossomo aqui, uma imagem do cromossomo. E aqui a gente tem o DNA, que ele é em espiral. Ele está condensado aqui, na forma de cromossomo. Então, no DNA, nós vamos ter trechos, e esses trechos são os genes. E aqui, nos cromossomos, eles vão estar presentes nessas formas aqui, formando o que nós chamamos de alelo. Então, os genes, eles são trechos do cromossomo, aonde vai conter uma diversa quantidade de informações genéticas, certo? Então, em relação ao número de cromossomos que uma espécie pode herdar, nós vamos ter os cromossomos homólogos e número haploide e número diploide, por um exemplo de cromossomos, né? Então, nós vamos observar aqui, por exemplo, né? Se a gente for observar o microscópio e for olhar o material genético do ser humano, como eu já disse a vocês, cada célula vai ter 46 cromossomos. De acordo com as suas características, o tamanho e a forma. Então, esses cromossomos, eles vão se agrupar em 23 pares distintos entre si. 23 pares, mas se nós temos 23 pares, então nós temos quantos cromossomos? Nós temos 46, né? 23 mais 23, 46, certo? Aqui, por exemplo, é o caso da ervilha, né? A ervilha tem 7 pares de cromossomos, então a ervilha tem 14 cromossomos. Quando eu disse para vocês, cada espécie tem a sua quantidade de cromossomos. Então, os cromossomos de um mesmo par são denominados de cromossomos homólogos. Então, por aqui, vamos supor que eu tenha um cromossomo aqui. Deixa eu apagar aqui esse desenho. Fazer um desenho um pouco mais didático. Fazer um desenho assim mesmo, cromossomo simples. E aqui eu vou fazer um centrômero nele. E aqui eu vou fazer outro cromossomo simples. Certo? E aqui o centrômero também. Vou pegar aqui outra coisinha de caneta para diferenciar aqui o nosso trabalho. Então, por um exemplo, os cromossomos de um mesmo par são denominados homólogos. Então, aqui eu tenho cromossomos de um mesmo par. Por quê? Porque esse cromossomo aqui, ele vai ser igual a esse cromossomo aqui. Igual, mas diferente. Por quê? Porque um é de origem materna e outro é de origem paterna, certo? Então, eles vão ser homólogos por quê? Porque a localização das mesmas características dos genes vão estar no mesmo lugar. E isso a gente vai chamar de alelos. Então, se eu tenho um gene aqui condicionando, por exemplo, a cor do olho nesse cromossomo, nesse outro aqui, no mesmo local, eu vou ter genes também com a função também de determinar a cor do olho. Um vindo da mãe e um vindo do pai. Olha que interessante isso. Por isso que nós temos muitas vezes a coloração dos nossos olhos parecida com a do nosso pai ou com a da nossa mãe, ou uma mistura entre eles, né? Isso também acontece muito. Então, por exemplo, uma pessoa alta, uma pessoa baixa, aqui tem um gene que determina a altura, né? E nesse local aqui, que a gente vai chamar de alelos,
nós vamos ter um local para o gene que determina a altura, tanto no cromossomo que veio da mãe, como no cromossomo que veio do pai. Então, eles são homólogos. Eles vão ter as mesmas instruções genéticas. E esse local igual, né, onde tem os genes, nós vamos chamar de alelos, ok? Então, por isso que nós podemos dizer que ele é um par de cromossomos homólogos. Então, para todas as células do corpo, vai existir um par de cromossomos homólogos, que são as células autossômicas ou as células somáticas. Mas nas células reprodutivas, não tem, que no caso são os gametas, não vão ter o par de homólogo, nessa forma assim, né, que nós estamos explicando. Por quê? Vamos ver aqui, o número de pares de cromossomos homólogos em cada célula varia de acordo com a espécie ou do ser vivo de uma para outra. Esse número de pares é válido para todas as células do corpo, exceto para os gametas, ou seja, as células reprodutivas. Durante sua reprodução, os gametas recebem apenas um cromossomo de cada par de homólogos. Então, como a gente vai ver adiante, o espermatozoide só vai ter um cromossomo, certo? Um único, não é que ele vai ter só um único cromossomo. Ele não vai ter pares de cromossomos, né? Ele apenas vai receber um único cromossomo de cada par. Ele não vai receber o par de cromossomos, mas um único cromossomo de cada par, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, nós vamos ter aqui que simbolizamos por N o número de cromossomos. E nós vamos ter o seguinte, que quando a gente tem só N, é porque o número é haploide. Então, está indicando que só tem metade do número de cromossomos naquela espécie. Então, por exemplo, os gametas, o óvulo e o espermatozoide, eles são células haploides, porque no óvulo só tem 26 cromossomos e no espermatozoide só tem 26 cromossomos. No entanto, as outras células do corpo, do organismo eucariótico, como por exemplo as células do tecido muscular, tecido esquelético, tecido sanguíneo, né, vai ter o dobro do número de cromossomos do que dos gametas. Aí, se ela tem o dobro, nós dizemos que elas são diploides, ou seja, elas são 2N, elas possuem o dobro de cromossomos, tá? Então, aqui, olha, nesse quadrinho aqui do lado, nós vamos ter o número de cromossomos, né, 2N diploides, para diversas espécies aqui, ó. A mosca de fruta tem 8 cromossomos, o arroz, a rã, o camundongo, o ser humano, né, o chimpanzé, o cavalo tem 64 cromossomos. Se o cavalo tem 64 cromossomos, é por quê? É porque 32 é de origem materna e 32, né, é de origem paterna, ok? Então, aqui nós temos, não é, os pares de cromossomos, ó, e aqui nós temos 23 pares. Se a gente tem 23 pares, aqui nós temos os homólogos, ó, cromossomos homólogos no primeiro par, um vindo da mãe, outro vindo do pai, no segundo do par do mesmo jeito, e 23 pares, ou seja, 46 cromossomos. Essa cientista aqui, provavelmente, ela está olhando o cromossomo da espécie humana, ela está olhando aqui um cariótipo diploide, tá bom? Então, aqui, dando continuidade, nós vamos ver o seguinte, nós vamos ver os cromossomos e a reprodução humana. Como a gente vai observar, as células gaméticas, o óvulo e o espermatozoide, é haploide, tem metade do número de cromossomos. Mas o zigoto, que é a união entre eles, ele é diploide, ele vai ter 46 cromossomos, certo? 23 vindo da mãe e 23 vindo do pai, ok? Então, nós vamos observar o seguinte, aqui a gente tem a diversidade de características genéticas, né? O pai e a mãe, então, do cruzamento entre eles, vai ter aqui a variação genética que vai resultar no bebê e vai resultar na criança, que vai ser uma mistura dos genes, tanto do pai quanto da mãe. Então, aqui nessa figura, nós podemos observar o seguinte, que os testículos, né, eles produzem as células gaméticas do homem e os ovários produzem as células gaméticas da mulher. O espermatozoide, que é produzido nos ovários, que é a célula gamética masculina, essa daqui, ela vai ter 23 cromossomos, então ela vai conter os genes, né,
com as informações genéticas do pai. No caso daqui, do óvulo, o óvulo vai ter 23 cromossomos, essa célula, e vai ter a mensagem genética de quem? Da mãe, ok? E a fusão entre eles por processos de meiose, né, desses cromossomos, vai resultar em quê? Nós vamos ter aqui o processo de fusão do espermatozoide com o óvulo, aonde vai ter a formação do zigoto no processo de fecundação. Então, enquanto os gametas são haploide, tem metade do número de cromossomos, ou seja, 23 cromossomos, o zigoto ele é diploide, porque ele vem da fertilização, da fecundação, da união dessas duas células. Então, no zigoto aqui para a espécie humana, ele vai ter 46 cromossomos, ou seja, ele vai ser 2N igual a 46, certo? Então, metade dos cromossomos vieram do pai, através do espermatozoide, e metade vieram da mãe, através do óvulo. Então, o recém-nascido, ele vai ser uma mistura genética do pai e da mãe, ok? Então, partindo desse pressuposto, né, os genes, eles são muito importantes porque eles trazem as informações genéticas nos alelos, como eu já falei para vocês. Aí, a gente vai observar aqui essa imagem aqui, certo? Nós temos aqui o par de cromossomos homólogos. Aqui um cromossomo, aqui outro cromossomo. Eles dois, eles formam um par. E aqui nesse trechozinho, nós vamos ter o par de alelos. Para esse alelo aqui, para essa característica, deu-se o nome azão. Para essa aqui, azão também. A gente chama de ao par de alelos, azão. Vamos voltar aqui para a gente ver só uma coisinha aqui em relação ao genótipo. Olha só, gente. A palavra genótipo é empregada para referir-se ao conjunto total de genes de um indivíduo. Enquanto o número de cromossomos é cariótipo, o número de genes é genótipo. Então, se a gente considerar uma planta alta de ervilha, por exemplo, daquela que Mendel estudou, o seu genoma vai ter 2 tipos de alelo que condicionam a planta alta. Se representarmos cada um desses alelos pela letra A maiúscula, podemos dizer que essa planta tem o genótipo azão para essa característica. É isso aqui, ó, gente, para a planta alta. Aqui tem um cromossomo que veio da planta, porque existe planta macho e fêmea também, viu, gente? Existe planta macho e existe planta fêmea. Os sexos nas plantas também existem. Então, se aqui um alelo vem da fêmea, um alelo aqui, um cromossomo vem da fêmea, um cromossomo vem do macho, aí nós vamos ter um alelo da fêmea e um alelo do macho. Então, nós vamos ter um par de alelos. Para a característica alta, nós vamos usar a letra do alfabeto A, que nós vamos chamar de A maiúsculo, que aqui nós vamos chamar de azão. Então, como um cromossomo tem azão e o outro tem também, formando aqui azão, então a gente aqui vai ter uma característica de uma planta alta. Quando acontece, ó, então se a gente considerar uma planta de ervilha baixa, que contém 2 alelos que condicionam a planta baixa, nós vamos representar ele pela letra A, pela letra minúscula. Então, a gente pode dizer que ele é azinho. Então, por exemplo, quando uma planta for baixa, nesse caso aqui, nós podemos considerar o genótipo dele, que ele recebeu um azinho, né, um gene azinho para a planta fêmea e um aqui para o macho. Então, ele ficou azinho, e por isso que é uma planta baixa. Então, plantas altas, azão. Plantas baixas, azinho. Cada um gene vindo de um cromossomo homólogo, certo? Um, né, de origem masculina e outro de origem feminina, tá bom, gente? Nos gametas, isso aqui nós vamos ter, por exemplo, um genótipo azão, um par de cromossomos. Quando vai ter a produção dos gametas, aí aqui nós vamos supor que aqui nós vamos ter o cromossomo, né, feminino e aqui o cromossomo masculino. Então, aqui, um gameta, ele trouxe azão e o outro gameta, ele trouxe azão. O espermatozoide trouxe azão para a altura
e o óvulo trouxe a azão também no seu cromossomo para a altura. Então, o indivíduo ele recebeu a azão da mãe e a azão do pai para a altura. Então, ele é azão, ele tende a ser alto, nesse caso aqui, tá, gente? Então, passando aqui, nós vamos agora trabalhar com uma coisa chamada de cruzamentos genéticos. É difícil? Não. Então, a gente vai ter 3 condições aqui. Quando o indivíduo tiver o genótipo azão, nós vamos chamá-lo de homozigótico. Homozigótico dominante, certo? Quando ele tiver azinho, nós vamos chamá-lo de homozigótico recessivo. E quando ele tiver azão e azinho, nós vamos chamar ele de heterozigótico, certo? Então, por exemplo, Mendel chegou a uma conclusão, quando ele fez aqueles experimentos dele, é que o indivíduo heterozigótico azão-azinho não tem altura intermediária a de azão e a de azinho, mas sim igual à altura de azão. Por quê? Porque basta que tenha um azão para que o indivíduo seja, então, dominante. Então, por exemplo, se uma pessoa recebe um azão vinda do pai e recebe um azinho vindo da mãe, a característica genotípica desse indivíduo é que, para a altura, né, gente, é que ele seja um indivíduo alto. Por quê? Porque o azão, ele é dominante. Nós dizemos que azão é homozigótico porque é azão. Dizemos que azinho é homozigótico porque é azinho. E ele é heterozigótico aqui porque é diferente, é um azão e um azinho. Mas só o fato de ter o azão aqui já indica que ele é dominante. Mas sempre que tiver um azinho, ele é recessivo. Ele aqui é um dominante, mas ele carrega uma característica recessiva, tá? Então, isso aqui em relação aos genes. Então, vamos fazer um cruzamento aqui, como esse cruzamento que Mendel fez, por um exemplo. Ele pegou aqui um gameta, aonde ele veio com um cruzamento aqui de uma planta alta, que ele chama de azão, aqui ó, uma planta alta, azão, e uma planta baixa, que ele chama de azinho, certo? Característica recessiva. Planta alta, azão, planta baixa, azinho. Então, a gente pode fazer uma coisa conhecida como cruzamento genético, que está na primeira lei de Mendel. Então, a gente cruzando azinho, a gente pega a primeira letra dessa coluna com a primeira letra dessa outra coluna. Então, aqui no caso, o azão com o azinho. Aí, a gente vai ficar com azinho. Se eu quiser saber se toda a geração, se ela vai ser alta ou se ela vai ser baixa, ou como é que ela vai ser. Aí, eu pego de novo esse azão e cruzo aqui com o azinho que faltou. Aí, eu vou ficar com quem? Com o azinho. Se eu pego esse azão e cruzo com o azinho, aí eu vou ficar com azinho. Esse azão com azinho de novo, azinho. Então, qual foi o que eu observei? Que indivíduos que a mãe, aqui no caso, vamos supor que a mãe tenha esse genótipo e o pai tenha esse genótipo aqui, quando houver o cruzamento entre eles, todos os indivíduos, toda a prole, todos os filhos, toda a herança, vai ser 100% o quê? 100% alta. Só vai gerar indivíduos o quê? Só vai gerar indivíduos altos. Nós podemos trabalhar isso também com letras. Vocês têm uma questão aí que é com ratos. Vamos supor, por exemplo, que aqui a gente tem um cruzamento para a cor do rato ou o tamanho ou a altura do rato. Vamos considerar aqui a cor como seja Bzinho, podemos ter qualquer letra. E nós vamos ter aqui Bzinho, certo? Eu não sei se é o caso da questão de vocês, é só para observar o cruzamento, tá? Então, aqui, Bzão com Bzinho. Vamos supor que se for só Bzão, se for sair um estereótipo Bzão, vai ser preto. E se sair Bzinho, vai ser marrom. Então, vamos lá. Bzão. Nós vamos ter aqui o primeiro Bzão. Primeiro descendente, a gente já sabe que vai ser preto, porque tem o Bzão. Bzão.
Estou dando só um exemplo, tá, gente? Hipotético. Bzão, Bzinho, também divido com a pelagem preta. Isso aqui para os ratos. Vamos para o segundo, ó. Bzinho, Bzinho. Bzinho, Bzinho. Segundo de novo, cruzando aqui, Bzinho, Bzinho. Bzinho, Bzinho. Então, nós vamos ter o que aqui, se for um cruzamento assim? 50% dos ratos vão ter a pelagem preta e vamos ter aqui 50% dos ratos com a pelagem marrom, porque deu bezinho recessivo, certo? Então, quando forem resolver as questões, preste atenção nessa explicação que eu acabei de dar para vocês. Daqui, nós vamos agora para a cor dos olhos, né, também, para o fator RH e o sistema ABO, que é o sistema sanguíneo. Então, o sistema sanguíneo é conhecido também como sistema ABO. Por que o sistema ABO? Porque nós vamos ter sangue do tipo A, tem pessoas que têm sangue do tipo B, tem pessoas que têm sangue do tipo AB e tem pessoas de sangue do tipo O. Qual é o seu tipo sanguíneo? O meu tipo sanguíneo, por exemplo, é A positivo. Isso é um teste muito fácil de fazer. Você pode ir em qualquer laboratório, né, através de um examezinho de sangue e descobre aí o seu fator sanguíneo. Então, aqui nós temos, em relação a quem pode doar e a quem pode receber, aqui a gente tem o fator RH, porque tem pessoas, eu sou A positivo, por um exemplo, o meu fator RH é positivo, mas tem pessoas que têm o A negativo, fator RH negativo. Então, vamos aqui olhar nos receptores, por um exemplo. Receptor e doador. Nós temos aqui AB, sangue do tipo A, sangue do tipo B e sangue do tipo O. Aqui AB, sangue do tipo A, do tipo B e do tipo O. Nós vamos ter uma coisa chamada de doador universal. Observem aqui essa coluna, onde tem o sangue do tipo O. O sangue do tipo O, de acordo com essa coluna, ele é chamado de doador universal. Por que universal? Porque ele pode doar, ou ele é apto para doar para quem tem o sangue AB, no caso de uma transfusão de sangue. Ele é apto para doar para A, ele é apto para doar para B e ele é apto para doar para O, para ele mesmo. Então, ele é um sangue universal, ele é um doador universal. Ele doa para qualquer um grupo sanguíneo. No entanto, quando nós vamos analisar quem é o receptor, aí é um pouco mais diferente. No caso do receptor, a gente pode observar aqui, ó, o grupo AB, ó. O grupo AB, nesse caso, é o que vai ser o nosso receptor universal, porque ele vai poder receber dele mesmo AB, ele vai poder receber A, porque ele tem A aqui, ele vai poder receber O, B, e ele vai poder receber sangue do tipo O. Então, quem tem o grupo sanguíneo AB, ele é um receptor universal. Isso é muito bom, gente. Ele recebe sangue de qualquer um tipo de doador, tá certo? Então, no caso de quem é o doador universal é o grupo O e quem é o receptor é o grupo AB. Agora façam a atividade que está disponível no Google Forms, que está enviado aí para vocês, tá bom? Eu vou demorar um pouco a responder alguma dúvida que vocês tenham, porque eu vou passar a sexta-feira sem internet. Eu vou só postar as aulas, mas provavelmente eu estarei sem internet, tá bom? Um abraço e acompanhe a aula direitinho conforme a explicação, tá bom? Respondam lá a atividade e envie o formulário para mim. Um abraço.